Muito boa noite, senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí mais uma live no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos depois dessa derrota para o Fluminense. Já adiantando, o técnico Fernando Diniz acabou de ser anunciado como o ex-treinador do Gigante da Colina. O Vasco demitiu não só o Fernando Diniz, mas também sua comissão técnica. Uma decisão tomada pelo presidente Pedrinho. A gente estava apurando essa informação até o momento que foi confirmada. E aí o Pedrinho ele já foi avisar ao técnico Fernando Diniz que ele não é mais treinador. Depois de uma derrota para o Fluminense, depois de um retrospecto de 2026 em que o Vasco praticamente não conseguiu vencer nenhum jogo importante, em que nem mesmo o desempenho outrora protegido pelo que se via em campo, pelo que se criava de chances, o Vasco conseguiu demonstrar hoje. Era difícil até encontrar qualquer tipo de argumento para poder se apegar ao trabalho do técnico Fernando Diniz, depois do que foi visto hoje no Newton Santos, entre Vasco e Fluminense, 1-0 Fluminense, com gol de Serna. O Vasco ficou com um a mais por mais de 30 minutos dentro da partida, depois que Adson entrou, e entrou muito bem, dando outra dinâmica para a equipe, e o Vasco não mostrou nenhum tipo de repertório ofensivo e muito menos defensivo, já que, vale a gente lembrar, o Fluminense ficou praticamente próximo ali de fazer o segundo gol, e o Léo Jardim teve que trabalhar mais uma vez. Hoje a gente viu a diferença de uma equipe que vivia um grande momento e estava muito equilibrada também, com um treinador que, mesmo sendo expulso, sua equipe se não se desorganizou. O Fluminense joga hoje um dos maiores níveis aí de futebol do Brasil, junto com o Palmeiras, na minha humilde visão, são os melhores times de 2026 até aqui. Nada disso apaga o fato do Vasco ter feito mais uma atuação bem abaixo do esperado, pífia, não só no seu plano tático, mas também estratégico do técnico Fernando Diniz, com as peças que ele escolheu e no seu modelo de jogo que praticamente não muda, mas principalmente a gente pode também olhar agora, numa nova fase, com uma nova perspectiva. Mais uma vez, o Vasco demite um treinador e a gente também tem que observar o que aconteceu dentro de campo individualmente com esses atletas. O Vasco tem um elenco ruim, Pedrosa? Não. O Vasco tem um elenco mediano? Talvez. Eu acho que a gente está ali no mediano para bom. Agora, isso tudo tem acontecido da parte teórica, em que a gente também olha muitas vezes para o trabalho do treinador, e que deve ser olhado. Fernando Diniz não se sustentava em resultados, não ganhava em São Januário, não conseguia ganhar no Maracanã, não ganhava no Newton Santos, não se protegeu com os clássicos, só ganhava jogos fáceis e jogos que praticamente não valiam nada. Quando venceu um clássico foi contra o Botafogo, com um time praticamente sub-20 do Botafogo e só algumas peças titulares. Então era um trabalho que a diretoria ainda segurava na mão do Fernando Diniz, a torcida já tinha cansado há muito tempo, eu até comentei isso há cerca de 2 semanas, a torcida já demitiu o técnico Fernando Diniz. O campo acabou demitindo hoje, porque sem resultado não há trabalho que se sustente. Agora a gente tem que olhar não só para o futuro, para as opções que o Vasco vai tentar buscar. Em um mercado difícil de treinadores, vai ter que ser muito criativo para não cair nos mesmos erros, mas principalmente esse grupo tem que responder. Não adianta, na teoria, o Vasco ter contratado bons jogadores, o Vasco ter bons jogadores e é sempre aquele potencial hipotético. O Vasco hoje teve uma partida abaixo do esperado coletivamente, muito abaixo do esperado, mas individualmente também foi um terror. Nomes como Nuno Moreira, nomes como também Paulo Henrique, Puma Rodrigues, entre outros que eu poderia citar aqui, o que o Brenner não fez no segundo tempo. A gente viu também o Marino Rinestroso ainda não conseguindo engrenar, mas tudo isso faz parte da adaptação. Outras boas notícias, como mais uma vez o Rojas, que claramente se tornou um titular por méritos, o organizador da equipe, dos poucos que tenta, um dos poucos que levaram perigo de fato. A entrada do Adson, muito positiva também, um jogador que conviveu com lesões, mas sempre que esteve apto, sempre que esteve 100% para poder ajudar o Vasco, conseguiu. É um jogador que tem experiência, que tem talento, é jovem ainda e tomara que se recupere também dessas lesões. Saldívia e Robert Renan, para mim, fizeram jogos ok, dentro da medida do possível. O Vasco sentiu muita falta do Thiago Mendes hoje, que é o jogador que organiza a equipe, e sem dúvida alguma a falta do Felipe Coutinho, que até então era um dos pilares do trabalho do Diniz. Sai Coutinho e sai Diniz. O Vasco agora vai ter uma nova perspectiva para a temporada 2026. Se ela vai ser positiva ou negativa, a gente vai começar a ver a partir de agora. A gente vai falar muito sobre o jogo de hoje, fazer um apanhado geral do trabalho do Diniz,
e tentar projetar o que vai acontecer com essa equipe do Vasco, porque entendo ainda que há tempo para se aproveitar melhor esses reforços, há tempo para adaptar também uma nova forma do time jogar, e por incrível que pareça, ainda consigo ver algumas coisas minimamente positivas em alguns pontos individuais que a gente vai trazer aqui e alguns pontos coletivos também. No geral, foi 90% desastre, mas nem sempre tudo é desastre e a gente vai ver aqui olhando também para frente. Deixe seu like, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações, participe comigo no Superchat que a gente vai responder as perguntas que vocês tiverem também. Vou estar dando uma olhada sempre no chat, então se você puder se inscrever aí, deixar o seu like, é muito importante. Agora começa a análise cronológica. Não vi nenhum tipo de coletiva de algum diretor. Vi que o Pedrinho até teve um pronunciamento. Eu tô a gente aqui vai pra... agora assistir o pronunciamento do Pedrinho e do Admar Lopes em relação. É um vídeo de 1 minuto e 40, rapidamente, para a gente poder ver aqui agora, tá? Fernando Diniz, como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição, num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama, representando a instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. Já tem um perfil de treinador, Pedro? Não. Pessoal, uma outra informação que o presidente esqueceu: os auxiliares do está o Ricardo Cobalcini levando e o Wagner Berdeck, preparador físico, também saindo do campo, tá? Não, tinha que te perguntar.